Olá, gente. Hoje eu estou aqui em nome da Comissão de Divulgação Científica para conversar sobre mais um trabalho que foi desenvolvido, no caso, ao longo do final do ano de 2020 e durante aqui o primeiro semestre de 2021. Quem desenvolveu o trabalho foi a aluna Sara Lupion, da Biotech 2019. Oi, Sara. Oi, gente, tudo bem? Oi, Samuel. Então, já começando, qual é o tema da sua pesquisa? Então, o meu trabalho ele foi desenvolvido sob orientação da professora doutora Maria Carolina de Godoy. Ela é da área das letras na UEL, e o nosso tema se trata da literatura negra, e a gente foi delimitando para o título Leitura de Conceição Evaristo, Prosa, Poesia e Escrevivência. A gente teve muito cuidado de não só falar das obras da autora, mas também falar sobre um pouco da vida dela. E então, nesse trabalho, eu estudo um pouco sobre os elementos da escrita da autora que fazem com que a sua escrita seja uma escrita libertadora. Certo. E eu tive a oportunidade de dar uma olhada no trabalho pronto, e lá no artigo, logo no começo, você fala da influência do contexto histórico e social na produção literária. E você poderia explicar um pouco melhor esse conceito antes da gente entrar na parte mais específica sobre a obra da Conceição? Posso sim. A literatura, ela tem o poder de resgatar memórias individuais e coletivas, porque a literatura ela é uma expressão humana. Então, quando a gente fala da literatura, a gente não consegue analisar ela, ter um entendimento completo, sem considerar tempo e espaço. Isso para qualquer coisa que a gente for analisar. Para a gente analisar uma obra das artes plásticas, cênicas, visuais, não só literária. A gente vai ter uma compreensão melhor se a gente levar em conta o contexto que aquilo foi produzido e levar em conta também o autor. Lúcia, Lúcia Uldana Zolin, em 2015, ela emprega o termo contexto histórico literário. Isso se aplica muito bem. Eu até uso no trabalho um exemplo que, por exemplo, eu acredito que todo mundo que tenha tido contato com a literatura nacional clássica, num primeiro momento tenha tido um certo estranhamento com a linguagem, com o contexto daquela época. E não é à toa também que em algumas edições de livros que a gente pega tem toda uma contextualização antes. Porque a gente entendendo esse meio, esse contexto, essa influência, que a gente consegue entender completamente aquela literatura. Alguém que está inserido naquela realidade, que está inserido naquele contexto, vai ter uma interpretação diferente. No caso da obra da Conceição Evaristo, por ser uma obra contemporânea, por ser uma literatura nacional, é muito mais fácil a gente entender, a gente perceber de uma forma natural esse contexto histórico literário. Certo. E o contexto na obra da Conceição, ele é algo que assim varia bastante, porque ela já é uma autora com seus 70 anos de idade, e essa variação ela existe dentro da obra dela, tem mais de um contexto, ou o contexto é mais assim o atual? Então, quando a gente fala da literatura da Conceição Evaristo, já remete um termo que é escrevivências. Escrevivências, esmiuçando o termo, é realmente isso, escrever as vivências. E é isso que a Conceição faz. Então, a obra da Conceição ela é produzida num contexto brasileiro, um contexto racista, um contexto de tripla opressão, né? A gente tem que considerar que a maioria das obras dela são narradas pela perspectiva de personagens negras, então mulheres, negras e de uma classe social mais baixa. E ela retrata, então, esse cenário racista, que é conhecido por nós, esse contexto geral, independente de qual perspectiva ela aborda, ela sempre fala desse racismo, dessa misoginia. E ela retrata também um pouco do que foi a nossa história. Então, o que nós sabemos, o que nós aprendemos sobre a nossa história? A gente aprende sobre a colonização, a gente aprende um pouco sobre os navios negreiros, a gente aprende um pouco sobre os senhores de engenho, como era a vida dos escravos, mas a gente nunca aprende a história sobre a perspectiva do povo negro. É sempre uma narrativa branca. Então, o que a Conceição Evaristo traz não é só o contexto atual, mas é realmente esse resgate de uma história que foi silenciada há muito tempo, né? Muito silenciada
a perspectiva do povo negro, e é isso que ela retorna, é esse contexto que ela tenta abordar nos contos dela. Bom, a próxima pergunta seria se existe um caráter político na obra dela, o que você já respondeu na sua fala anterior, mostrando o quanto a obra dela é partidária daqueles que não foram ouvidos ao longo da história. Então, essa pergunta já está respondida. E como a obra dela ela é estruturada, o que é propriamente abordado, assim, mais especificamente? Em uma das entrevistas da Conceição Evaristo, ela fala muito sobre querer ser lida também como escritora de ficção e não somente como escritora de textos de militância, porque às vezes a gente tem no coletivo, assim, a sociedade tende a colocar o escritor negro, o artista negro, numa caixinha que ele pode trabalhar, que ele pode falar sobre aquilo. Então, as narrativas da Conceição, ela também é carregada de personagens poderosos, de fortes emoções, de fortes pautas. E eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura e a abordagem dos contos que eu analisei propriamente, porque teve alguns fragmentos, mas eu acredito que o mais correto seja aqueles que eu analisei na totalidade, que foram eles Ana da Venga, Maria do Rosário, Imaculada dos Santos e Maria. Esses três contos, embora eles sejam todos retratados na perspectiva de uma personagem negra, que sejam elas todas de uma situação econômica inferior e lidam com problemas de racismo e misoginia, tem muitas diferenças, porque a leitura de Conceição Evaristo é sempre muito nova, é sempre muito inovadora. Então, eu não acredito que tem como comparar, porque por mais que seja muito parecido, os enredos que ela constrói, da forma que ela constrói, tem uma particularidade muito grande em cada uma. Uma semelhança é a preocupação da autora em devolver um espaço de fala. Então, como eu disse, esse espaço de fala que foi historicamente retirado, no texto, ela tem muita dessa preocupação de devolver esse espaço de fala, de ouvir, de fazer esses sentimentos desses personagens serem ouvidos e percebidos pelos leitores. É impossível você ler e ignorar, né? A não ser que você decida ignorar, você decida não ver assim como, no geral, nós ainda fazemos, né, enquanto sociedade. A autora, ela utiliza de recursos variados. Ela usa de flashbacks, metáforas. Então, por exemplo, em Maria do Rosário Imaculada dos Santos, ela conta a história da personagem toda fazendo associação com a história do povo negro. Então, é uma menina que ela passa, é uma mulher, né, uma senhora, mas quando era menina, ela passou por um rapto, por um sequestro, e a forma como é dito esse sequestro tem muita relação com o navio negreiro, tem muita relação como era com os senhores de engenho, a relação que ela tem com os sequestradores dela. Então, essas metáforas e essas relações que a autora vai traçando com esses anos de horrores com o povo negro. Os seus textos não são difíceis de ler. Eu não acredito que seja difícil de ler, mas a realidade que a ficção denuncia é impossível de ser ignorada. Então, mesmo em poucas páginas, nos casos dos contos, né, e dos poemas, o leitor e a obra criam laços muito fortes. Muito interessante. Talvez assim, que eu saiba, eu também não sou uma pessoa com um vasto conhecimento para dizer tanto sobre isso, mas eu acho que a Conceição ela é a escritora com maior impacto ao falar sobre isso no presente momento. E muito interessante essas colocações, essa percepção. E para que se conheça mais, qual texto você indicaria começar? Você já leu algum livro? Já chegou a ler livro? Não, eu não sei realmente. Mas dos contos que você leu, que você falou, por qual você indicaria iniciar a leitura? Então, todos os contos que eu li,
eu li mais do que os contos que eu abordo no trabalho, mas todos os contos que eu li são incríveis, é uma experiência realmente única. No Literafro, é um site, é um portal criado por alunos das letras UFMG, não só alunos, mas todo o departamento das letras, e tem vários textos selecionados da autora, para quem quiser ler, para quem quiser estudar um pouco melhor, tem vários textos, não a obra completa, né, obviamente, mas tem alguns fragmentos, os contos que eu analisei, por exemplo, tem um livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, publicado em 2014, que é uma coletânea de contos, que eu acredito também que seja uma experiência muito gostosa, ainda mais para quem tem algum tipo de resistência em começar a ler alguma coisa nova, não tem muito contato, eu acredito que seja bem bacana. E de todos os contos, eu aconselharia ler Maria. Maria é um conto bem curto, bem enxuto, mas muito forte, e apresenta a leitura da Conceição Evaristo de uma maneira muito boa. Eu acredito que tudo que tem em Maria nos prepara um pouquinho mais para o que Conceição vai falar. E é um dos meus contos favoritos, eu acho extremamente atraente ao leitor, e eu tenho muito apreço por essa obra. E sobre ler, né? Como ler Conceição Evaristo? Eu acredito que não deve ter muita preocupação no sentido de formar alguma barreira aos textos dela. E o fato da autora adotar as escrevivências na sua narrativa, como eu disse, escrever mesmo as vivências dela, já insere o conto no contexto que a gente conhece. Né? A Conceição Evaristo é uma mulher brasileira, ela está num contexto também, um contexto que nós pertencemos, não só o povo brasileiro, né? Infelizmente todo mundo conhece esse contexto do racismo, da misoginia, mas o contexto que ela aborda é o que a gente vê nos jornais, é o que a gente vê na TV, é o que a gente vê na rua, é o que a gente sabe que acontece, é o que a gente vê diante dos nossos olhos. Então, é muito fácil de imergir na obra da Conceição Evaristo. Então, eu acredito que a melhor forma de ler, para compreender o texto, é realmente dar uma atenção, no sentido de dar ouvidos àquelas pautas, no sentido de dar ouvido àquele personagem, porque embora o personagem seja algo criado dentro da ficção, a gente sabe que aquele personagem tem muito de uma personificação de várias coisas, de várias memórias, né? Uma memória de um coletivo que é posta nas dores e na vida daqueles personagens. E eu também aconselharia, depois de ler uma primeira vez, depois do impacto inicial, ler de novo. Todos os textos da Conceição Evaristo eu li mais de uma vez e foi muito bom, porque o choque inicial te faz não entender completamente quão profundo é aquela escrita da Conceição. Mas cada vez que a gente relê, cada vez que a gente presta mais atenção, a gente percebe o quão impactante é. E depois que começa a ler os textos da Conceição Evaristo, dá mais vontade de ler outros. Bom, eu acho que a gente fica por aqui hoje com ótimas indicações de leitura para o próximo período. Logo, logo, daqui 2 meses, chega as férias também, a folga, né? Não vai ter muito férias esse ano. Mas fica aqui uma excelente indicação. Muito obrigado, Sara, por topar participar aqui da entrevista, mesmo que seja assim. Obrigado por aceitar assim, tão de última hora. E eu acho que é isso, gente. Por favor, não se esqueçam de curtir e comentar, talvez compartilhar e se inscrever no nosso canal. Muito obrigada pelo convite ao Desmistifica, Samuel, por estar aqui comigo nessa entrevista. Foi muito gostoso. E obrigada por todo mundo que viu. É isso, gente. Então, até a próxima. Tchau, tchau.